Oi, eu sou o Felipe e Raul Seixas morreu em 21 de agosto de 1989 em São Paulo, com 44 anos, depois de uma parada cardiorrespiratória ligada a problemas de saúde que já vinham se agravando, como pancreatite crônica e hipoglicemia. Só que o detalhe que transformou a morte dele numa lenda estranhíssima foi o seguinte: 2 dias antes, em 19 de agosto de 1989, tinha saído o último álbum dele, A Panela do Diabo, feito junto com o Marcelo Nova. Raul Seixas já era cercado por essa aura de profeta estranho do rock brasileiro e a morte dele logo depois desse disco só fez muita gente olhar pra trás e perguntar: afinal, era só provocação artística? Marketing, misticismo? Ou tinha alguma coisa mais sombria nessa história? Talvez ele realmente tenha feito um pacto com o diabo. E é isso o que vamos investigar no vídeo de hoje. Vem comigo. Raul Seixas nasceu na Bahia em 1945 dentro de uma família de classe média e cresceu no bairro da Graça, em Salvador. O pai trabalhava na rede ferroviária e Raul viajava com ele pelo estado. Então ele passava muito tempo no interior com o pai, onde consumia bastante Luiz Gonzaga e baião em geral. Aliás, o baião vem de baiano. O gênero é uma versão abrasileirada do lundu, um tipo de dança trazida da Angola pelos escravizados. O lundu influenciou várias outras músicas brasileiras, como samba, o machixe, o forró, o fandango, carimbó, mas enfim, isso é tema para outro vídeo. Em contrapartida, a vida do Raul de verdade era urbana, de classe média, e foi no bairro da Graça onde ele conheceu os filhos de 2 estadunidenses ligados ao consulado e à Petrobras. Por meio deles, conheceu Elvis Presley, Little Richard, Fats Domino, Chuck Berry, Howlin' Wolf, Bo Diddley, todos nomes muito importantes para o surgimento do rock and roll, que eu expliquei no primeiro episódio dessa nossa série. Assim como nos Estados Unidos, onde o rock, vindo do blues, lembra? Que era associado a alcoolismo e vida noturna, no Brasil, o gênero era associado à classe trabalhadora de base e uma juventude marginalizada. Era um gênero menor em comparação com a bossa nova, por exemplo, que era preferida pelas elites. Com essas duas influências, o baião e o rock, que por mais que pareçam distintas esteticamente tinham tudo a ver no seu âmago, ele formou grupos de rock em Salvador, passou pelos relâmpagos do rock e enfim pelos Panteras. E em 1963, Raulzito e os Panteras já se apresentavam em boates e programas de TV locais. Tanto que em 1965, ainda com 20 anos, Raul largou os estudos para se dedicar à música. Em 1967, Gerry Adriani, um dos principais nomes da Jovem Guarda, viu o grupo e os convidou para abrir os shows da sua turnê. A parceria deu certo e em 1968 saiu o disco Raulzito e os Panteras, com músicas autorais e versões abrasileiradas de rock estrangeiro, incluindo uma versão de Lucy in the Sky with Diamonds, dos Beatles, que aqui virou Você Ainda Pode Sonhar. E logo cedo o disco foi um fracasso total de crítica e de vendas. E aí ele reconsiderou essa coisa de largar os estudos. Em 1966 ele começa a faculdade de Direito na Universidade Federal da Bahia. Em 1970, Evandro Ribeiro, diretor da CBS, convidou o Raul para trabalhar como produtor. Nessa fase, Raul produziu artistas como o próprio Gerry Adriani, mas também Renato e seus Blue Caps, Sérgio Sampaio, Tony e Frank, Diana e o trio Ternura. Mas como quando o gato sai de casa o rato faz a festa, certo dia o presidente da CBS viajou para os Estados Unidos para preparar os últimos detalhes do disco do Roberto Carlos. E aí existe uma lenda não confirmada de que o Raul aproveitou a casa vazia e produziu e lançou sem autorização o disco Sociedade da Gran Ordem Cavernista, com Miriam Batucada, Sérgio Sampaio, Ed Starr e, claro, ele mesmo. E agora sim, se o primeiro disco tinha sido um fracasso, esse aqui foi pior ainda. Até porque estamos falando de 1971, o auge da ditadura militar no Brasil. Apesar de todo mundo saber que Raul e sua trupe estavam gravando um disco, ninguém esperava uma obra experimental tão provocativa e anárquica. Tanto é que antes mesmo de sair, várias músicas foram vetadas pelos militares, e em pouco tempo chegou um telegrama da matriz da gravadora que dizia indignada simplesmente: "O que é isso?" E assim, mandaram recolher todas as cópias daquele disco. Mas é aqui que o diabo começa a aparecer com mais frequência. Depois da Gran Ordem Cavernista, Raul Seixas produziu o samba carnavalesco de sua companheira de grupo, Miriam Batucada, chamado Diabo no Corpo, escrito por Sérgio Sampaio. Uma canção que dizia: "Eu trago o diabo no corpo.
e Você no Coração. Nesse mesmo ano, ele se inscreveu no 7º Festival Internacional da Canção, com as músicas Let Me Sing e Eu Sou Eu, Nicuri é o Diabo, que ele mais tarde regravaria em 1983, no álbum homônimo, que alguns conhecem como O Carimbador Maluco, por causa do Plumpt Plact Zoom. E só como uma curiosidade extra, a gravação de Eu Sou Eu foi feita meio que em cima da hora, e aí pegaram um certo músico paraibano que tava moscando ali. E aí o violão da música foi feita simplesmente pelo Zé Ramalho. As duas canções, Eu Sou Eu e Let Me Sing, chegaram à final. Raul Seixas começava a se encontrar. Foi justamente nesse período de psicodelia no rock and roll, com o diabo aparecendo aqui e ali, um pouco antes desse episódio da FIC, que um artigo caiu nas mãos dele. A revista em questão se chamava A Pomba, uma publicação alternativa que cobria temas que passavam longe do jornalismo convencional: misticismo, contracultura, ideias esotéricas, delírios políticos e, claro, o tema de um dos artigos que encantou Raul Seixas: discos voadores. O autor desse artigo era Paulo Coelho, o mago. Em 1947 acontece o caso Roswell nos Estados Unidos, que meio que vira um mito fundador da ufologia moderna. Um fazendeiro encontra uns destroços estranhos do Novo México perto de uma base militar americana e o exército chega a divulgar que tinha recuperado um Flying Saucer, que apesar de ser traduzido como pires voador, a imprensa brasileira preferiu disco voador. Só que o mesmo exército americano logo depois volta atrás e diz: não, calma, a gente se confundimos, galera, era só um balão meteorológico. Décadas mais tarde, a explicação oficial mudou de novo. Seriam restos do projeto Mogul, um programa secreto com balões de alta altitude usado para monitorar testes nucleares soviéticos. Mas aí já era tarde. Roswell já tinha plantado a semente de governo mentindo sobre alienígenas, e aí o disco voador virou mania. No Brasil, discos voadores viraram febre com o Cruzeiro. Em 1952, a revista publicou as famosas fotos da Barra da Tijuca, que eventualmente seriam comprovadas como fraude. Nos anos 60 e 70, ufologia se misturou com a psicodelia e a curiosidade com o LSD, com um tantinho de ocultismo e até a teoria maluca do Eric von Däniken com eram os deuses astronautas. Ou seja, Raul Seixas e Paulo Coelho eram as pessoas certas no terreno mais fértil possível para toda essa maluquice. Paulo Coelho escreveu um artigo chamado Vida Extraterrena, publicado na revista A Pomba, onde discutia exatamente o que o título indica. Durante o seu trabalho na CBS, Raul Seixas ficou amigo de um músico chamado Leno, que antes fazia parte da dupla Leno e Lilian, e que também curtia muito esse assunto de extraterrestres. Tanto que Raul, mais tarde, escreveria a música Disco Voador pro Leno, quando ele migrou pro rock. Essa mesma canção seria regravada pelo Raul Seixas como SOS. Mas enfim, foi o Leno quem pegou esse artigo e emprestou pro Raul, que ficou interessado e reconheceu ali uma alma gêmea, alguém que compartilhava das mesmas doideiras que ele carregava numa prisão chamada Crânio. Com outro doido igual a ele, talvez ele pudesse transcender. Só que esse Paulo Coelho ainda não era o Paulo Coelho famoso, o escritor milionário com centenas de milhões de livros vendidos no mundo inteiro, ou se preferir até mesmo o mago. Nada disso. Na época, ele era só um jornalista da imprensa alternativa do Rio, inserido nessa cultura hippie e underground. Pro Raul, aquele texto publicado sobre ETs tinha um pouco da loucura que ele tanto procurava e não encontrava na música. Então ele pensou: eu preciso encontrar esse cara. E aí tem uma coisa engraçada. Hoje a gente imagina o Raul Seixas como maluco beleza, o roqueiro doidão, só que naquele momento ele ainda era um cara de classe média, ex-estudante de direito, trabalhando no meio da burocracia da indústria musical, e quando ele chegou na redação da revista, ele não chegou parecendo patropi. Ele chegou de terno, arrumadinho, pasta executiva, parecia quase um agente secreto do DOPS. Paulo Coelho, que era o cara da contracultura ali, quase com um pé no porão da ditadura, já desconfiou na hora. Quando Raul perguntou por ele, Paulo meio que se fez de desentendido. Paulo Coelho? Não conheço não, nunca ouvi falar. Só que o Raul insistiu e no meio da conversa, Paulo percebeu que aquele sujeito estranho de terno não era da censura, nem da polícia, nem nada disso. Era só um cara que tinha lido um texto sobre discos voadores e queria conversar sobre música, sobre rádio, sobre rock, Brasil e o mercado fonográfico, sobre política, sobre tudo. E foi daí, com tanto em comum, que a parceria nasceu. E Paulo Coelho sabia qual seria a ponte entre aqueles dois malucos beleza. Um terceiro homem, um sacerdote. Paulo Coelho apresentou Raul Seixas a Aleister Crowley, um dos maiores nomes responsáveis pelo surgimento do satanismo. A
Inglaterra do fim do século XIX vivia sob uma moral religiosa bem dura, principalmente para a classe média. A religião estava em tudo. Então imagina uma criança crescendo dentro de um protestantismo rígido, onde a fé não era exatamente uma escolha, mas o validador do seu valor. E os pais viam a religião como uma proteção contra o mundo lá fora, porque na cabeça deles o mundo estava cheio de prostituição, doença, crime, vício e, claro, os tais demônios azuis. Foi nesse ambiente que cresceu um menino criado numa família ligada aos Irmãos de Plymouth, um grupo cristão bem fechado e bem severo mesmo. Só que esse menino começou a questionar tudo, começou a rejeitar aquela régua cristã que dizia o que era certo e errado, puro e impuro, santo e profano. E aí, um moleque que insiste em fazer perguntas demais só podia estar com o diabo no corpo. A mãe dele passou a chamar o próprio filho de besta do apocalipse. Na cabeça dela, era isso. O menino queria seguir as próprias regras, então estava virando um diabo. Só que o insulto teve o efeito contrário. Em vez de afastar o garoto daquela imagem, aquilo deu uma identidade para ele. Mais tarde, ele ia abraçar esse símbolo com orgulho. Ele pegou uma acusação religiosa e transformou aquilo numa marca pessoal. Esse menino era Edward Alexander Crowley, que mais tarde assumiria a alcunha de Aleister Crowley. Crowley estudou em Cambridge, adorava poesia, praticava alpinismo e teve a oportunidade de viajar bastante, mas foi no esoterismo que ele encontrou o terreno perfeito. Ele se interessou por magia cerimonial, cabala, tarô, astrologia, yoga, rituais de iniciação, sociedades secretas, todas essas coisas profanas que o cristianismo repudiava. Mas sendo bem sincero, o que o Crowley gostava mesmo era do escândalo. A Inglaterra via ele como um homem perigoso, blasfemo e sim, sexual demais, livre demais, assim como o blues, ele foi virando a cara de drogas, magia, práticas proibidas. E claro, ele alimentava essa fama, porque a persona pública fazia parte do projeto. Crowley não queria só estudar ocultismo, ele queria parecer a própria ameaça de outro mundo andando por aí. Em 1898, ele entrou na Ordem Hermética da Aurora Dourada, uma sociedade ocultista criada na Inglaterra por 3 maçons. Era basicamente uma escola secreta de magia que juntava cabala, alquimia, rosacrucianismo com um pouco de simbologia egípcia. Mas ela durou pouco como um grupo unido porque rachou em brigas internas e a clássica disputa de poder e ego. Mesmo assim, muita coisa do ocultismo moderno passou por ali, inclusive a vontade de Crowley em montar o seu próprio movimento, o que começou em 1904. Crowley estava no Cairo, no Egito, com a sua esposa, Rose Kelly, quando afirmou ter recebido uma mensagem espiritual de uma entidade chamada Aiwass. Segundo ele, Aiwass era uma espécie de mensageiro ligado ao deus Harpócrates, uma versão infantil de Horus. Durante 3 dias, Crowley disse ter escrito um texto revelado, quase como se fosse mediúnico, e esse texto ficou conhecido como o Livro da Lei. Desse livro nasceu a telema, uma palavra grega que significa vontade. Daí vem a frase mais famosa dessa doutrina: faze o que tu queres, há de ser tudo da lei, que pode também ser traduzido como se eu quero e você quer tomar banho de chapéu, ou discutir Carlos Gardel, ou esperar Papai Noel, então vá. Mas a ideia não era simplesmente faz qualquer coisa e dane-se, pelo menos não na teoria. A ideia era que cada pessoa teria uma vontade verdadeira, uma direção essencial. Cada um tem a sua missão íntima particular, e o trabalho espiritual seria descobrir essa vontade e viver de acordo com ela. A outra frase famosa da telema completava isso: amor é a lei, amor sob vontade. Assim, em 1907, surgia a Astrum Argentum, a ordem ocultista que Aleister Crowley podia chamar de sua, junto com George Cecil Jones. Décadas depois, Paulo Coelho pegaria muito dessa ideia de missão pessoal e sinais do universo para um destino íntimo e transformaria isso numa linguagem mais popular. É basicamente o coração de O Alquimista, o livro brasileiro mais vendido de todos os tempos. Um homem em busca da sua lenda pessoal. E olha só que interessante, essa busca também passa pelo Egito. A telema se apresentava como uma nova religião, mas principalmente uma religião que rompia com a moral cristã tradicional. E por isso Crowley usava o número 666, o mesmo número associado à besta do Apocalipse, porque
tratava o desejo humano como a força controladora do espírito e não o contrário, o que para muita gente já soava satânico. Inclusive para o pai do satanismo moderno de verdade, o Anton LaVey, tem um vídeo aqui no canal em que eu falo sobre os vários satanismos que existem, porque não é tudo a mesma coisa, confere lá depois. Mas por enquanto o que importa é isso. Crowley morreu em 1947, só que a imagem dele continuou viva. E nos anos 60 ele voltou com tudo, porque os anos 60, como eu espero que tenha ficado claro até aqui, foram o terreno perfeito para esse tipo de figura. A geração que chegou aos anos 50 tinha passado por uma crise econômica terrível, desemprego em massa, fascismo, 2 guerras mundiais, bomba atômica e risco de holocausto nuclear, cidades destruídas, soldados voltando para casa traumatizados e depois, como se não bastasse, ainda tinha a Guerra Fria e toda a sua paranoia. A contracultura foi um conjunto de movimentos jovens que trouxe novos artistas, novos vieses políticos, novas práticas espirituais, essa parte é importante, e que explodiu principalmente nos Estados Unidos e na Europa, mas depois se espalhou para vários países, inclusive o Brasil. E ela nasceu em parte como uma recusa ao mundo certinho do pós-guerra, porque depois do caos da Segunda Guerra Mundial, muita gente queria apenas ordem. E dá pra entender. Então, para muita gente, a vida comum e pacata parecia uma vitória. Quase como se dissesse, eu devia estar contente porque eu tenho um emprego, sou o dito cidadão respeitável e ganho 4.000 cruzeiros por mês. Eu devia agradecer ao Senhor por ter tido sucesso na vida como artista. Eu devia estar feliz porque pude comprar um Corcel 73. Mas a juventude olhava para esse mundo todo arrumadinho e via outra coisa. Essa vida certinha era uma armadilha para forçar a comodidade e não questionar o racismo, a censura, a repressão policial, desigualdade, medo nuclear, falso moralismo, a opressão estatal. E a trilha sonora dessa revolta era, obviamente, o rock and roll. Muitos queriam dizer, mas que sujeito chato, sou eu que não acho nada engraçado, macaco, praia, carro, jornal, tobogã, eu acho tudo isso um saco. É você olhar no espelho, se sentir um grandíssimo idiota, saber que é humano, ridículo, limitado, que só usa 10% de sua cabeça animal, e você ainda acredita que é um doutor, padre ou policial que está contribuindo com a sua parte para o nosso belo quadro social. Eu é que não me sento no trono de um apartamento com a boca escancarada, cheia de dentes, esperando a morte chegar. Porque longe das cercas embandeiradas que separam quintais no cume calmo do meu olho que vê, assenta a sombra sonora de um disco voador. Mas não era só uma revolta contra a política ou contra os pais, também era uma revolta contra a fé tradicional. E aí muita gente começou a procurar espiritualidade fora do cristianismo. Foi atrás de budismo, hinduísmo, xamanismo ou ufologia, ocultismo, sociedades secretas. Por isso, Crowley volta a circular com tanta força nos anos 70. E aí, essas ideias também chegaram ao Brasil. Enquanto Crowley virava uma espécie de fantasma pop do ocultismo lá fora, no Brasil essas ideias chegaram por um caminho bem mais discreto, pelas ordens esotéricas. E esse ar de segredo era parte do charme. Uma delas foi a Fraternitas Rosicruciana Antiqua, a FRA, criada em 1927 pelo médico e ocultista alemão Arnold Krumheller, que também usava o nome iniciático Huiracocha. Krumheller era aquele ocultista bem típico do começo do século XX. O termo ocultismo usado de forma generalista para misturar um monte de tradições, de rosacrucianismo e maçonaria até o próprio cristianismo. Em 1933, a FRA se instala por aqui, primeiro em São Paulo e depois com mais força no Rio de Janeiro, que vira um centro importante desse tipo de espiritualidade alternativa. E é nesse ambiente que surge Marcelo Ramos Mota, uma figura muito importante para a gente entender o caso do Raul Seixas e Paulo Coelho. Mota era carioca, nasceu em 1931 e entrou jovem nesse mundo de ordens esotéricas. Passou pela FRA, mas com o tempo acabou tendo contato com de tudo um pouco. E assim, Mota descobriu Crowley depois de encontrar A Grande Besta, a biografia escrita por John Simmons. Ele reconheceu naquele livro um rosto que já tinha visto por alto no meio esotérico brasileiro e ficou obcecado. Lembrando que a gente está falando de uma época sem internet, em que material de outros países só chegavam aqui se fossem mainstream. A partir daí, ele foi atrás de Karl Germer, que era o herdeiro espiritual do Crowley dentro da Astrum Argentum, e uma figura central da Telema. Mota mergulhou de cabeça nesse universo, começou a traduzir e divulgar os textos de Crowley em português, e pode ser considerado facilmente
uma das figuras mais importantes para o ocultismo virar uma coisa concreta mesmo no Brasil. Só que tem um detalhe importante, que já vinha dando problema desde o Crowley. Esse mundo era cheio de disputa de autoridade. Quem podia iniciar quem? Quem era o sucessor verdadeiro? Quem tinha carta, grau, permissão, linhagem? Então o Mota acabou virando uma figura influente, mas também polêmica. Para alguns ele foi o grande pioneiro brasileiro da Telema, para outros ele passou do ponto e tentou assumir um poder que não tinha oficialmente. Começou a fazer gatekeeping demais do ocultismo no Brasil. Enquanto isso, Paulo Coelho já era atraído por tudo que cheirava proibido. E assim como Crowley, ele também vinha daquilo que considerava uma prisão. Uma família católica de classe média, colégio religioso, pai querendo um filho com uma profissão séria, carreira estável. E essa paixão pela contracultura demoliu o relacionamento dentro de casa. Ainda jovem, Paulo Coelho foi internado em hospitais psiquiátricos por mais de uma vez. Recebeu tratamento, remédios e até eletrochoque para ver se dava um reset naquele cérebro que tinha ojeriza às regras. E se você bem lembra, o diabo é o pai do rock. Quando se conheceram, Raul vinha com a melodia, a música. Paulo vinha com a caneta. Faltava a magia. Depois que Raul Seixas e Paulo Coelho se conhecem, a história dos dois começa como uma parceria artística, mas acabou virando uma coisa maior. Manifesto, esoterismo, mas principalmente provocação política e um novo projeto de vida. Em 1973, essa parceria aparece com mais força em Krieg Ra Bandolo, o primeiro grande disco solo do Raul Seixas. Esse nome, Krieg Ra Bandolo, vem dos quadrinhos do Tarzan. Era uma expressão da língua fictícia dos Mangani, os macacos das histórias, geralmente traduzida como "cuidado, aí vem o inimigo" ou "cuidado, o inimigo está próximo". No disco do Raul, o título funciona como um aviso. Raul está se apresentando como esse inimigo simbólico do sistema, alguém que chega para incomodar e atacar a normalidade. O álbum ainda não é totalmente dominado pela Telema ou por Aleister Crowley, mas já tem sinais dessa sugestão de sociedade alternativa, rebelde e meio apocalíptico. Raul e Paulo assinam juntos músicas como As Minas do Rei Salomão, A Hora do Trem Passar, Al Capone, Rockiche e Cachorro Urubu. Outras canções, mesmo essas assinadas pelo Raul sozinho, mostram meio o caminho que a parceria com Paulo Coelho o levava. Ouro de Tolo, que eu citei anteriormente, critica o conformismo da classe média no milagre econômico. Mosca na Sopa tem esse espírito de sabotagem, de uma presença incômoda que o sistema não consegue eliminar. Metamorfose Ambulante já traz a ideia de mudança permanente, de recusa a uma identidade fixa. Algo que, como você pode imaginar, a ditadura militar brasileira ia adorar, né? Mas a gente já chega lá. Tudo isso combina muito com a contracultura, mas ainda não é a sociedade alternativa completamente formada. Nos bastidores, Paulo Coelho já estava se aproximando mais seriamente do Aleister Crowley e da Telema, e claro, do Marcelo Ramos Mota. Paulo, que era mais interessado nesse assunto, já estava em contato com o Mota e começou a receber instruções sobre Crowley e a lei da Telema. Mota teria encaminhado Paulo para Euclides Lacerda de Almeida, um discípulo seu, para que Paulo fosse orientado nesse caminho de iniciação ao oculto. Ou seja, antes do Raul Seixas transformar o Crowley em refrão, Paulo Coelho já estava tentando entender ele dentro de um circuito mais iniciático, mais organizado e mais sério mesmo. A partir daí que Paulo leva esse material para o Raul Seixas. E aí a coisa muda, porque quando o Raul recebe esse pacote de ideias, ele não trata aquilo apenas como uma doutrina esotérica como a galera fazia. Ele se interessa pelo oculto como se interessou pelos ETs. Era uma paixão estética. Isso aqui vai ser importante porque, aparentemente, Paulo Coelho levava essas ideias muito mais a sério do que o Raul. A ideia de um novo Aeon, de uma nova era, vira símbolo da ruptura cultural. E, eventualmente, o nome do álbum, onde Raul Seixas anuncia que o diabo é o pai do rock. E a dupla, Paulo e Raul, com a influência e iniciação do Mota, que esse sim era um mago de verdade, começa a imaginar uma sociedade baseada em liberdade radical, autonomia individual, recusa das normas estabelecidas. É daí que surge a sociedade alternativa. Mas é importante explicar bem porque às vezes a galera viaja, principalmente aqui no YouTube. A sociedade alternativa não foi uma ordem formal igual a Astrum Argentum ou a Ordo Templi Orientis. Ela era outra coisa, era um movimento, um manifesto. Tava mais para uma performance pública de uma utopia contracultural. Tudo isso tomando como referência o ocultismo de Aleister Crowley, mas pelo menos pro Raul a coisa era
performance. A parte mais ordem de ocultismo mesmo ficava no bastidor, com Mota e seus círculos telêmicos, e por consequência, um pouco com Paulo Coelho. A sociedade alternativa que a gente conheceu era o lado pop e explosivo dessa seita ocultista. Em 1973, Raul e Paulo já falavam em criar um movimento capaz de propor novos valores e divulgavam o Gibi Manifesto, a fundação de Krieg-Ra, que circulava nos shows e acompanhava esse imaginário da sociedade alternativa. A ideia era apresentar uma nova forma de viver, uma espécie de recusa ao sistema. Só que no contexto da ditadura militar, isso era perigoso. Mesmo que você vestisse a roupa de arte, não demorou muito para a rapaziada de farda enxergar ali um movimento subversivo. Em 1974, essa ideia ganha sua forma mais famosa com o disco Gita, que tem esse nome por causa do livro hindu Bhagavad Gita, que significa canção divina, e a música Sociedade Alternativa, que virou basicamente o hino do projeto, e de tudo aquilo que o Raul Seixas representa até hoje. É aqui que ele pega a frase telêmica e transforma em um dos refrões mais cantados da época. Faz o que tu queres, pois é tudo da lei. Só que o efeito disso no Brasil dos anos 70 era muito diferente de uma leitura fechada de ocultismo que a gente fez até aqui. No palco, aquilo virava o que qualquer ditadura odeia: um grito de liberdade. E assim, em 27 de maio de 1974, Raul Seixas e Paulo Coelho foram chamados para comparecer ao DOPS, no Rio de Janeiro, às 3 horas da tarde. Foi aí que o pesadelo dos dois começou. O DOPS era o Departamento de Ordem Política e Social, basicamente uma polícia política ligada à estrutura de repressão dos estados. A função do DOPS era vigiar e reprimir tudo que o governo considerasse ameaça à ordem. E sim, era genérico desse jeito para que os tentáculos do poder pudessem alcançar qualquer um em qualquer lugar por qualquer razão. O motivo oficial era prestar esclarecimentos sobre coisas que tinham incomodado os censores do disco Krieg-Ra Bandolo, lançado no ano anterior, e no material ligado à sociedade alternativa, tipo os gibis. Eles foram sem advogado, porque acharam que era só mais uma conversa burocrática sobre liberação de música censurada, coisa que já tinha acontecido antes. Raul ficou pouco tempo, algo em torno de meia hora. A pergunta principal que aparece nos documentos sobre ele foi a respeito de Ouro de Tolo. E isso faz sentido porque a música era uma crítica direta àquele Brasil vendido pela ditadura como país feliz, moderno, próspero, cheio de oportunidade. Não era uma música contra um político específico, mas era contra o clima inteiro daquele Brasil oficial. Aí um dos interrogadores perguntou se Ouro de Tolo era um ataque ao Roberto Carlos. Nunca pergunte a um homem quanto ele ganha, nunca pergunte a uma mulher o seu peso e nunca pergunte ao Roberto Carlos porque ele praticamente não teve problemas com a ditadura enquanto todo mundo ao redor dele ou foi preso ou torturado ou exilado. E eu não tô afirmando nada aqui. O Roberto Carlos ocupava naquele momento um lugar que interessava muito a imagem pública do Brasil da ditadura. Ele era o cantor popular que aparecia na televisão, entrava na casa das famílias sem causar escândalo e vendia uma ideia de sucesso sem confronto direto com o regime. Roberto Carlos segue sendo um dos maiores artistas da história da música brasileira, mas era a cara do conformismo que o Raul queria atacar. A pergunta parecia fofoca de artista com a provocação sobre a rivalidade musical, só que carregava uma suspeita maior nas entrelinhas. A polícia queria saber se Raul estava usando a música para atacar o Roberto Carlos, ou atacar o modelo de artista aceito pela ditadura, ou atacar a própria ditadura. Raul respondeu do jeito dele e disse que a música atacava o sistema representado pelo Roberto Carlos. Ele deslocou a acusação da pessoa para aquilo que Roberto simbolizava naquele interrogatório. O Roberto aparecia ali como a figura do sucesso domesticado. O mercado aceitava aquele tipo de artista, a televisão exibia e a família brasileira aplaudia sem ter que pensar muito. O Raul Seixas queria ocupar outro lugar, cutucava a promessa de felicidade pronta e transformava essa recusa em algo ridículo. Depois do depoimento, Raul saiu rápido. Paulo Coelho ficou mais tempo e a situação dele piorou. Isso não significa que o Raul Seixas ficou fora do radar da repressão e seus problemas acabaram ali. Mas a gente volta pro Raul Seixas daqui a pouco, pera aí. Naquela tarde, porém, os agentes pareceram olhar pro Paulo Coelho com mais desconfiança. Paulo concentrava a parte escrita da parceria. Ele redigia os textos da Sociedade Alternativa, assinava o gibi encartado em Krieg-Ra Bandolo e oferecia aos policiais um alvo mais fácil para a acusação de subversão, porque a repressão procurava uma doutrina por trás daquele material. O Raul cantava aquilo no palco e dava rosto público ao projeto, mas o Paulo parecia, naquele interrogatório, o homem que transformava a arte
numa proposta comunista organizada. Paulo Coelho continuou no DOPS depois que Raul saiu. A polícia manteve ele cerca de 3 horas numa cela e concentrou a pressão no gibi Krieg Rabandolo, que servia como material de divulgação do disco. O folheto trazia textos do Paulo Coelho e desenhos da Adalgisa Eliana Rios de Magalhães, namorada dele na época. Quando os agentes descobriram que Adalgisa tinha participado do material, eles pararam o depoimento de Paulo e mandaram um camburão até o prédio dela. Os policiais prenderam Adalgisa na porta de casa. Depois, revistaram o apartamento e levaram cerca de 100 exemplares do gibi. Fernando Moraes, biógrafo do Paulo Coelho, também cita um pote de maconha encontrado no local, só que esse item acabou ficando fora do inquérito policial. Os documentos não registram isso. Na madrugada de 28 de maio, os agentes ficharam Paulo e Adalgisa. Na parte do motivo da prisão, deixaram em branco, uma lacuna que ajuda a entender a arbitrariedade do procedimento que tornava qualquer cidadão um subversivo na época. E a Comissão Nacional da Verdade revelou os documentos que registram que a tortura física veio depois, fora daquela delegacia. No dia 28 de maio, por volta das 5 da tarde, o advogado Antônio Cláudio Vieira foi ao prédio do DOPS na Rua da Relação para cobrar notícias de Paulo. Ele conseguiu falar com o escritor por alguns minutos e ouviu que a soltura sairia naquele mesmo dia. Por volta das 10 da noite, Paulo e Adalgisa assinaram o alvará. Os dois entraram no táxi para Gávea, onde ficava a casa dos pais dele. O carro passou pelo aterro do Flamengo e chegou perto do Hotel Glória. Ali, 4 carros civis fecharam o táxi. Homens sem identificação tiraram Paulo e Adalgisa do veículo, colocaram algemas dos dois, cobriram seus rostos e levaram cada um em um carro separado. Na manhã seguinte, o pai de Paulo Coelho procurou o filho do DOPS e ouviu que ele tinha sido solto, com a insinuação de que talvez tivesse fugido para a clandestinidade. O DOI-CODE levou Paulo e Adalgisa para o 1º Batalhão de Polícia do Exército na Rua Barão de Mesquita, na Tijuca. Os documentos militares registram Paulo Coelho como preso ilegalmente, mesmo para os critérios da ditadura, para averiguações, e marcaram um interrogatório entre 11 horas da noite de 14 de junho e 4 horas da manhã do dia 15. No quartel, Paulo passou cerca de 5 horas em interrogatório. Os agentes perguntaram novamente sobre possíveis contatos com grupos comunistas de oposição ao regime. Paulo explicou que ele e Raul criaram a Sociedade Alternativa em 73, registraram a ideia em cartório e foram a Brasília apresentar o projeto à Polícia Federal e à censura. Não fazia nenhum sentido acreditar que aquilo era algo além. A proposta buscava atrair jovens para outro tipo de atividade, arte. Os policiais procuravam uma ameaça política por trás daquele material que jamais encontrariam. Paulo sofreu tortura na geladeira, uma cela fria, onde o preso ficava nu até sucumbir à hipotermia. Adalgisa também prestou depoimento no Exército. Ela falou em 29 de maio, das 8 da manhã até as 4 da tarde, e voltou a depor no dia 30 de maio, das 8 da manhã até as 11. Segundo o relatório do Exército, os documentos identificaram Adalgisa como militante da Ação Popular e do PCdoB, mas o depoimento dela não indicou função de comando nessas organizações. A verdade é que ela provavelmente se aproximou dos militantes quando ainda era estudante e logo largou para seguir os seus desejos na arte. Paulo saiu provavelmente na tarde de 31 de maio em uma praça na Tijuca. Ele só falou com a Adalgisa 2 semanas depois. Eventualmente, o relacionamento acabou por causa do que os dois viveram naquela prisão. Raul Seixas saiu do interrogatório no DOPS em 27 de maio de 1974, depois de cerca de meia hora. Segundo relatos posteriores do próprio Raul, um carro do DOPS fechou o táxi em que ele estava perto do aterro do Flamengo, no Rio de Janeiro, assim como fizeram com Paulo Coelho. Ele contou que agentes o levaram encapuzado para um lugar subterrâneo, onde ficou preso por 3 dias, passou por interrogatório e sofreu agressões e choques elétricos. Em 1974, eu estava com a Sociedade Alternativa, essa ideia estrutural da Sociedade Alternativa, os parâmetros todos desenvolvidos em plena raia mesmo. Estava numa época assim uma época esotérica, e frequentando tudo e participando de tudo, escrevendo para John Lennon. Não sabia que eu ia me encontrar com ele, também não sabia que eu ia ser expulso do Brasil, ordem de prisão do 1º Exército, né? Ia ser doado para mim por uma sociedade esotérica egípcia, uma sociedade famosa de Aleister Crowley, no mundo inteiro, 666. Foi me legado um terreno em Minas Gerais. E essa eu acho que foi o cume, né? Culminou aí, justamente essa legação do terreno, onde eu ia construir uma cidade.
uma anti-cidade, um projeto de uma anti-tudo, o anti-guarda, ia fazer uma cidade modelo. E aí nós estávamos tão loucos, embriagados pela ideia, eu, Paulo Coelho, tinha um advogado, tinha um juiz, tinha pessoas importantes em cada área, era da sociedade alternativa. Então, foi tudo desativado, porque eu fui expulso para Nova York, fiquei um ano exilado do Brasil, sem poder voltar. E eu fui pego na pista do aterro quando eu voltava de um show. O carro da DOPS barrou o meu táxi, né? Atravessou o táxi e eu fiquei nu com uma carapuça preta na cabeça. Fui para um lugar, se não me engano, acho que foi Realengo. Eu sinto que foi por ali, Realengo, um lugar subterrâneo onde tinha limo. Eu me lembro que eu tateava as paredes e tinha limo e vinham 5 caras me interrogar. Tinha um bonzinho, tinha um outro bruto que me dava murro, outro que dava choque elétrico em lugares particulares e tudo. Eu fiquei 3 dias lá. E outro... sabe, cada um tinha uma personalidade, uma espécie de uma tortura, assim, de personalidades. Eu não sabia quem vinha, eu só sentia os passos, eu sabia quem estava se aproximando, eu digo, deve ser o cara que bate. Após 3 dias eu estava no aeroporto, já tinha deixado o LP Guita gravado e não sabia que ia fazer sucesso sozinho, ele estourou, né? Depois disso, Raul recebeu a ordem, ou o convite, para sair do país. Ele foi para os Estados Unidos com Edith Wisner, sua esposa na época. Nos Estados Unidos, Raul ficou em Nova York, mas também circulou por outros lugares. Há registros de viagens pela Flórida, por Nova Orleans e Memphis. Aliás, em Memphis, ele visitou Graceland, a mansão do Elvis Presley, que era uma referência central para ele desde a adolescência. E o exílio acabou rendendo histórias incríveis sobre encontros com John Lennon e uma apresentação com Jerry Lewis. Histórias essas que foram muito contestadas por pessoas próximas do Raul. O que importa mesmo é que, enquanto Raul Seixas estava fora, Guita saiu no Brasil e estourou. O disco já estava pronto antes da viagem e o sucesso dessa faixa, junto com O Trem das Sete, SOS e a própria Sociedade Alternativa, mudou a situação dele. Raul Seixas tinha sido empurrado para fora como um artista suspeito, mas virou um nome grande demais para continuar longe sem custo para a gravadora e para a própria imagem pública do país. O exílio acabou em dezembro de 74. Segundo Raul contou numa entrevista de 1988, um funcionário do consulado brasileiro bateu no apartamento dele, em Nova York, e disse que ele já podia voltar, porque Guita tinha estourado no Brasil e ele tinha virado um patrimônio nacional. E então eu estava lá nos Estados Unidos, já tinha encontrado com John Lennon, já tinha corrido o país, eu era casado com uma americana na época, e tinha cantado com Jerry Lee Lewis em Memphis, Tennessee, ele me acompanhou de piano. Ele tinha transado um bocado lá nos Estados Unidos, quando veio o consulado brasileiro e bateu na porta do meu apartamento, quase em dezembro. 74, né? Bateu na porta dizendo que eu já podia voltar, que o Brasil me chamava e que eu já era patrimônio nacional, e estava vendendo disco. Cinicamente o cara falou assim, eu voltei, né? Tava com muita saudade. Voltei pro Brasil e encontrei o disco estourado aqui, o Guita. Foi mais ou menos assim que eu passei aquele ano em 74, mas tudo bem, eu me refiz, eu não fiquei graças a Deus, não fiquei com trauma psicológico nenhum. Acho que as coisas se processam dessa maneira mesmo. Mas até aí, a relação entre Paulo e Raul já tinha se desgastado. Enquanto isso, Paulo Coelho começou a mudar a relação dele com o ocultismo. A experiência com a Sociedade Alternativa terminou atravessada por polícia, sequestro, tortura, e depois disso, Paulo abandonou a religião por alguns anos. Mais tarde, ele voltou para uma espiritualidade de base católica, com todo aquele lance da Opus Dei que depois apareceriam nos livros dele. Raul seguiu por outro caminho. Ele continuou usando a ideia de novo Aeon, liberdade individual, a rebeldade mística dentro da música, mas a parceria com Paulo não funcionava mais. O que foi a chance de Marcelo Ramos Mota aparecer de forma mais concreta na música de Raul em Novo Aeon, o disco de 75. Antes, ele funcionava mais como a ponte entre Paulo Coelho e Raul Seixas dentro do universo da Telema. Nesse álbum, ele entra nos créditos de composição. Foi com ele que Raul escreveu Tente Outra Vez, A Maçã, Eu Sou Egoísta, Peixuxa e a canção que dá nome ao disco, Novo Aeon. Aqui você já vai encontrar 3 maneiras diferentes de lidar com o ocultismo, pelas mãos de seus 3 criadores. É em Novo Aeon que surge o Rock do Diabo, onde Raul Seixas e Paulo Coelho usam o diabo como provocação pública e símbolo de desobediência, um deboche contra uma moral conservadora que já olhava para o Raul como esse artista envolvido com Crowley, subversão. Mas outra música que levanta suspeitas sobre Raul Seixas em relação ao diabo é
Eu Nasci há 10 mil anos atrás, do álbum de mesmo nome lançado em 76, porque a letra coloca Raul na voz de alguém que atravessou a história inteira e viu episódios religiosos de perto. Para quem já olhava Raul por essa lente do Crowley, sociedade alternativa e rock do diabo, essa voz parecia a fala de uma entidade antiga, alguém fora do tempo, quase sobrenatural. Só que a origem da música é mais simples e aponta para outro lugar. A canção é uma regravação de I Was Born About 10,000 Years Ago, gravada pelo Elvis Presley em 1970. Só que a gravação do Elvis também vinha de uma tradição anterior. Essa canção do cara que alega ter nascido há 10 mil anos atrás era uma bragging song, ou seja, uma cantiga popular de um contador de vantagem, algo que a gente costuma chamar aqui de história de pescador. Esse tipo de cantiga trabalha com um narrador exagerado que diz ter visto personagens bíblicos e fatos históricos, porque a graça tá no absurdo da própria fala. Quando Raul e Paulo retomaram a parceria oficialmente em 1978 com o álbum Mata Virgem, Crowley perdeu espaço direto nas letras, e Raul passou a usar mais imagens bíblicas, profecias e perguntas sobre o destino, provavelmente por influência do catolicismo na vida de Paulo Coelho. Só que o público já tinha fixado a imagem dele como mago popular, o profeta debochado, que colocava Deus e diabo na mesma prateleira, de preferência ao lado dos alienígenas. E aí, depois disso, Raul lançou um disco atrás do outro numa maré de situações estranhas. Em Por Quem os Sinos Dobram, de 1979, Raul já aparece sem Paulo Coelho e num período ruim, depois do fim do casamento e de um caso policial envolvendo um homem encontrado morto em seu apartamento. Claro, Raul Seixas não tinha relação direta com o assassinato de Hugo Ángel Amororto. O argentino morreu em 1979 em Copacabana depois de confrontar traficantes que teriam vendido açúcar no lugar de cocaína, e acabou baleado dentro de um apartamento ligado ao cantor. O caso terminou como um crime de acerto ligado ao tráfico, mas mesmo assim o nome dele apareceu nos jornais porque o imóvel era dele, um tipo de publicidade negativa que ninguém quer. O cara acabou envolvido num escândalo que ele não tinha nada a ver. Em Abre-te Sésamo, de 1980, Raul voltou para a CBS sem um contrato forte agora, tentando se reerguer depois das vendas fracas dos 2 discos anteriores e de uma pancreatite crônica causada pelo abuso de álcool e drogas. Em Raul Seixas, álbum que era apenas o seu nome mesmo, de 1983, ele voltou por uma gravadora menor depois de ficar mal no mercado, e Carimbador Maluco abriu essa fase curta de recuperação comercial ao colocar o Raul Seixas diante do público infantil da Globo, como o famoso Plunct Plaft Zoom, não vai a lugar nenhum. Em Metrô Linha 743, de 1984, Raul voltou a uma grande gravadora, mas as vendas decepcionaram. Além disso, a censura atrapalhou Mamãe Eu Não Queria, e os problemas de saúde, além do problema contínuo com álcool e drogas, foram fechando espaço para shows. Em Wabablubablabenboom, de 1987, que tem um dos melhores títulos de disco da história, Raul voltou ao estúdio depois de anos mais apagado. Fechou com a Copacabana e gravou com bastante dificuldade porque passou boa parte do período internado na Clínica Tobias. Em 1988, Raul puxou parte do repertório ocultista de volta em A Pedra do Gênesis, e em 1989 ele lançou A Panela do Diabo, ao lado de Marcelo Nova. O disco saiu em 19 de agosto, só que Raul Seixas morreu 2 dias depois, aos 44 anos. E, curiosamente, é um álbum que fala de morte, doença, sátira religiosa e esse fim de festa com humor ácido de um artista que já estava fisicamente destruído. Se o Raul Seixas realmente fez pacto com o diabo, a gente não tem como saber. E também não existe nenhuma prova séria disso. O que aparece nas músicas e na trajetória dele aponta para outro caminho. O Raul usava Crowley e a sociedade alternativa número 666, diabo e essa linguagem esotérica como uma provocação artística, uma sátira religiosa. Tudo que ele queria era ser a mosca da sua sopa mesmo. E claro, um ataque direto à obediência automática. Por isso, o escândalo parecia fazer parte da obra. Ele sabia que esses símbolos assustavam a moral conservadora e usava esse susto para transformar música popular no confronto, o que significa que você achar que ele fez pacto com o diabo provavelmente era parte do plano o tempo todo. Esse foi o vídeo de hoje, a gente se vê na próxima. Fui.